Kelsey Turner, uma modelo da Playboy Itália, parecia viver a vida dos sonhos, beleza, fama e o brilho das câmeras. No entanto, por trás do seu sorriso radiante e da sua carreira nas páginas da revista, havia uma realidade sombria e também desconhecida. Sua história tomou um rumo inesperado quando ela se envolveu com o Dr. Thomas Burchard, um psiquiatra respeitado. Mas ao invés de retribuir o carinho e o apoio que ele oferecia, ela parecia nutrir algo bem diferente. Desprezo. O que começou com uma relação de ajuda mútua se transformou em algo muito mais obscuro. O que realmente aconteceu entre Kelsey e Thomas? O que escondia aquela jovem modelo que se tornou protagonista de uma tragédia de proporções assustadoras? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso com bastante investigação e mistério aqui para vocês. Mas antes deixa eu te dar uma dica, você quer conhecer um streaming onde só tem filme bom para você assistir, onde você pode apertar o play sem medo? Então eu te apresento a BP Select. Este é o único streaming do mundo onde só tem filme selecionado em seu catálogo, para que você não perca tempo vendo filme ruim, ou então que você perca tempo tentando escolher algo bom para você assistir. Se você acessar a BP Select, você vai apertar o play rapidinho e sem medo. Tem também, pessoal, todos os conteúdos produzidos pela própria Brasil Paralelo lá dentro. Tem diversos documentários. E os meus preferidos são A Face Oculta e Investigação Paralela, que traz muito conteúdo exclusivo de True Crime para vocês. E claro que eu consegui um descontão de 30% para vocês, ou seja, você pode ter acesso à plataforma por apenas R$ 13,30 por mês, menos de R$ 15. Esse valor é promocional, então vai acabar. Então, para você garantir esse precinho ótimo, acesse o link que estará aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado. Me siga também na rede social de fotos e bora para o caso de hoje. Tudo começou na manhã de 7 de março de 2019, quando a polícia de Las Vegas recebeu uma ligação de um cara bastante preocupado. Acontece que ele estava dirigindo sozinho pela área recreativa nacional lá de Las Vegas, a uns 30 quilômetros de distância da cidade, quando na rodovia estadual 147, um carro abandonado, que era uma Mercedes-Benz C300 azul, chamou a atenção dele. Porque este não é o tipo de carro que você vai ver abandonado no meio do nada. Então parecia que tinha algo de errado ali. O motorista até pensou se realmente deveria fazer uma ligação para a polícia relatando aquilo. Porém, de alguma forma, ele percebeu que tinha algo errado naquela situação e que ele precisava chamar a polícia pelo menos para averiguar o que tinha acontecido. E assim ele fez. Quando os policiais chegaram ao local, eles não faziam ideia do que eles iriam encontrar aqui. Porém, lá estava aquele carro Mercedes parado na beira da estrada, coberto por uma camada de poeira pelo tempo que estava ali, e uma das janelas parecia que estava quebrada. Então eles se aproximaram e espiaram dentro do carro para verificar se tinha algum sinal ali dentro, e observando mais aquela cena, eles começaram a sentir um cheiro forte que saía do porta-malas do carro. Quando eles decidiram levantar a tampa daquele porta-malas, lá dentro estava o corpo de um homem. Provavelmente ele estava na casa dos 60 ou 70 anos, ele estava parcialmente enrolado em lençóis de cama e desde o início não tinha a menor dúvida de que ele estava morto há muito tempo. Ao lado do seu corpo, os policiais também encontraram toalhas de banho manchadas de sangue, luvas de látex, um molho de chaves de casa e também o que parecia ser a sua roupa. E claro que aquela era a cena de um crime. Exames posteriores confirmou que esse homem havia morrido devido a um traumatismo craniano contundente e além disso ele tinha ferimentos de quem havia tentado se defender nas mãos e também nos braços, sugerindo que houve algum tipo de luta ali para salvar a sua vida. Também foi determinado que ele já estava sem vida antes de ser colocado ali no porta-malas e que em algum momento ao longo do caminho ele esteve também no banco de trás do carro.
E agora, claro, eles precisavam identificar quem era aquele homem e tentar entender o que havia acontecido com ele e principalmente quem havia feito aquilo com ele. Então, o primeiro passo aqui para os investigadores foi identificar quem era a pessoa que estava ali sem vida no porta-malas. Através da placa do carro foi descoberto que aquele automóvel estava registrado no nome de um homem, mas que havia sido alugado por uma mulher chamada Kelsey Turner. Então era um carro alugado. E ela estava em posse do veículo desde novembro de 2018, no ano anterior. Porém, eles também descobriram que os pagamentos do aluguel daquele carro eram feitos por um outro homem chamado Thomas Burchard, um morador de Salinas, na Califórnia. E para deixar as coisas ainda mais misteriosas, depois de verificar o nome do Thomas em seus próprios registros, eles rapidamente encontraram um relatório de pessoa desaparecida que estava em andamento em nome dele. Isso porque, pessoal, apenas alguns dias antes, ele havia sido dado como desaparecido pela sua noiva, pela Judge. E logo foi confirmado pela Judge que realmente ela havia feito aquela denúncia e avisaram que o seu noivo havia sido encontrado com a vida tirada. Ele tinha 71 anos na época e foi encontrado abandonado naquele carro. A Judge então falou para as autoridades que o Thomas havia ido até Las Vegas na sexta-feira, no dia 1º de março, e que ele voltaria para casa no dia 4, na segunda-feira. Porém, do nada, durante a sua viagem, ele parou de responder as mensagens e as chamadas dela. E chegou um ponto que as chamadas iam direto para a caixa eletrônica, como se o telefone dele estivesse desligado. Diante disso, na segunda-feira, ela foi até o aeroporto, onde ele chegaria, porém ele não estava no voo que o traria de volta para casa, e foi então que ela registrou aquele boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. O Thomas era um médico psiquiatra infantil muito dedicado aos seus pacientes, e quando a notícia da morte dele foi espalhada pela cidade, toda a comunidade local se chocou. Isso porque ele era descrito como uma pessoa muito generosa, um homem muito bonzinho, e ele dedicava do seu tempo e também do seu dinheiro para as pessoas próximas, tanto que os seus pacientes o adoravam. Ele e a Judge estavam juntos há 17 anos e ela disse que ele ajudou a criar os seus 4 filhos, que já eram adultos nesta altura, quando ele faleceu, e ela também falou que ele era realmente um homem extremamente dedicado e realmente um homem de família. Então ninguém esperava que algo desse tipo fosse acontecer com ele. O Thomas conheceu a Judge um ano depois de ele se divorciar do seu primeiro casamento. E em 2002 eles acabaram se mudando para Salinas juntos, para a Califórnia, e ele atuou como psiquiatra infantil ali na região e seus pacientes o adoravam muito. Ele também adorava muito a sua profissão e por isso ele nunca quis se aposentar, mesmo com a idade um pouco mais avançada. Mas claro que com o tempo ele teve que diminuir os seus dias de trabalho, a sua carga horária, e no seu tempo livre ele ficava viajando com a Judge, ou, como nesse caso, viajando sozinho. Acontece, pessoal, que ele havia viajado sozinho porque ele havia combinado de se encontrar com outra mulher, e a Judge sabia disso. Porém, ao longo dos dias, o Thomas passou a não responder mais as mensagens de texto, e a Judge inicialmente não estranhou tanto essa situação porque acontece que o Thomas estava se tornando cada dia mais esquecido e também distraído. E, na verdade, esse comportamento dele fazia com que a Judge acreditasse que ele estava em estágios iniciais de demência. E das vezes em que ele havia mandado mensagem para ela, enquanto ele estava em Las Vegas, que foi, na verdade, no dia anterior ao dia do voo de volta para casa, a mensagem, na verdade, não parecia com ele escrevendo. O seu vocabulário estava bastante diferente e também sua forma de se expressar. E com isso ela começou a suspeitar que talvez era alguém fingindo ser ele naquelas mensagens. A Judge então decidiu ligar para a polícia de Las Vegas e solicitar uma verificação de bem-estar, não apenas para o Thomas, mas também para a mulher que ele havia combinado de se encontrar. E essa era a Kelsey Turner, a mesma pessoa que alugou aquela Mercedes que o Thomas foi encontrado dentro sem vida. Quando as investigações iniciaram, a Judge cooperou totalmente com os investigadores e ela revelou tudo o que ela sabia sobre o relacionamento do Thomas e da Kelsey, pelo menos aqui o que ela achava que ela sabia da perspectiva dela. E agora eu vou falar para vocês quem é Kelsey Turner.
Bom, ela tinha 25 anos na época dos fatos, ela era mãe de 2 filhos e ela morava em Las Vegas. Ela nasceu em 5 de maio de 1993 e cresceu em Arkansas com seus pais e permaneceu lá durante seus anos na faculdade, estudando na Arkansas State University. Apesar dela estar na faculdade, o que a Kelsey queria mesmo era ser modelo e também ser muito famosa. Então, depois de se formar, ela tomou a decisão de se mudar para Salinas, na Califórnia, em busca de uma carreira como modelo pin-up. Ela sempre foi uma mulher extremamente bonita, que chamava a atenção das pessoas. Ela tinha os cabelos loiros, dourados, e isso se encaixava no molde que as agências de modelos estavam procurando na época. E então ela conseguiu alguns pequenos trabalhos de modelo nessa época, inclusive para revistas adultas locais. Nesse meio tempo, ela também fez suas redes sociais, onde se autodenominava a Barbie Ma, e ali ela postava diversas fotos bastante provocativas e muitas delas deitadas em camas, usando também substâncias e sempre exibindo bastante o seu corpo para chamar a atenção. E com isso, ela acumulou mais de 115 mil seguidores nas redes sociais. E ela até conseguiu alguns patrocínios de marcas. Porém, ela começou a achar que Salinas era pequeno demais para ela. Então ela seguiu para o seu próximo destino, para Las Vegas. Ela conseguiu outros trabalhos ali em Las Vegas, como por exemplo, em 2017, ela conseguiu aparecer na Playboy Itália e com isso ela ficou ainda mais conhecida nas redes sociais. Em suas redes ela continuava mostrando o seu dia a dia e também quando ia a eventos em red carpets e também postava suas fotos provocantes. Mas claro, pessoal, que aquilo tudo estava muito longe da realidade da Kelsey. Na verdade, ela não tinha aquela perfeição toda de vida que ela mostrava nas redes sociais. A sua vida não era nada glamurosa. Na verdade, a sua vida amorosa era uma verdadeira montanha-russa. Ela se envolvia com homens bem problemáticos, como por exemplo seu ex-namorado, Greg. Os dois namoraram depois que ela se mudou para Las Vegas e juntos eles tiveram o segundo filho da Kelsey, porém o relacionamento logo terminou. Em janeiro de 2019, o Greg foi preso sob acusações de violência doméstica e a vida da Kelsey era sempre essa montanha-russa. Após a separação, ela alugou uma casa em Las Vegas, onde morava com a sua mãe e com seus filhos pequenos, mas em 2019 ela decidiu alugar um outro apartamento, dessa vez para morar com seu novo namorado, com Joe Logan Kennison e com uma amiga próxima chamada Diana Pina. E na verdade a Kelsey não tinha uma boa estabilidade financeira. Apesar de ganhar algum dinheiro sendo capa da revista Itália, da Playboy Itália e também com alguns patrocínios, tudo isso não durou muito. Então ela começou a ter verdadeiras dificuldades para pagar as suas contas, para sustentar o seu filho e também manter aquele estilo de vida luxuoso que ela queria ter. E foi então que o Dr. Thomas Burchard entrou na vida de Kelsey Turner. De acordo com a Judge, que estava plenamente ciente dessa relação, o Thomas conheceu a Kelsey nas redes sociais. Eles então começaram a trocar mensagens e aparentemente ele se transformou no Sugar Daddy da Kelsey. Porém, pessoal, não fica claro se o contato que eles tinham saiu do online e foi para o físico, mas o fato é que eles conversavam bastante. E ela sempre desabafava com ele, dizendo que estava sem dinheiro, que precisava de ajuda, e com isso ele mandava dinheiro a ela. De acordo com a Judge, ele realmente era um homem generoso e estava sempre tentando ajudar as pessoas ao seu redor. Então, sempre quando ele ouvia alguma história triste, ele tentava ajudar de alguma forma. E claro, que algumas pessoas acabavam se aproveitando dele. E a Kelsey mantinha o aluguel de uma casa onde seu filho morava com a sua mãe e o apartamento onde ela morava com o namorado. Tudo isso com o apoio do Dr. Thomas. Ele pagava cerca de $3.200 por mês de aluguel para Kelsey e isso durou durante um ano inteiro. Mas claro que tinha muito mais com que ele gastava com ela. Ao longo dos anos, ele gastou mais de $300 mil com as despesas da Kelsey. E ela não foi a única, inclusive. Antes dela, ele já havia sustentado outras mulheres novas e bonitas que ele conhecia nas redes sociais. E esse foi um hábito que acabou levando, inclusive, ao seu primeiro divórcio no ano de 2001, pouco antes dele conhecer a Judge. Logo em seguida, ele conheceu a Judge, sua noiva,
na época em que ele foi encontrado sem vida, e é dito que ela sempre esteve ciente desse hábito do seu marido. Então ela sabia que o Thomas mantinha uma sugar baby, mas ela queria acreditar que ele era apenas um homem caridoso, e por isso que ele sustentava aquela mulher jovem e bonita. E na verdade, pessoal, o que acontecia aqui era uma troca de favores, e a Judge não via isso. E claro que a Kelsey se aproveitava de cada gota da suposta generosidade do Thomas. Ela estava sempre pedindo mais e mais dinheiro para ele, nunca era o suficiente, e o Thomas se via cada vez mais envolvido emocionalmente com ela. Mas aí chegou um ponto que a Judge não quis mais que aquilo ocorresse, e ela pediu finalmente que o Thomas acabasse com aquele relacionamento. E aqui, pessoal, as finanças do Thomas estavam quase totalmente esgotadas. Tinha sobrado pouco apenas para a aposentadoria dele e também um pouco ali para ele gastar com a Judge. No começo, ele alegou que não poderia abandonar a Kelsey porque ela precisava dele, ainda mais agora que ela estava supostamente em um relacionamento abusivo com o seu namorado, mas após a insistência da Judge, ele aceitou que realmente estava na hora de colocar um ponto final naquela história que realmente não tinha mais como continuar. Mas antes disso, ele decidiu que gostaria de ver a situação da Kelsey com seus próprios olhos, para ter certeza que a Kelsey não estava tão desesperada quanto ela alegava para ele. E foi então que ele teve a brilhante ideia de viajar até Las Vegas. Os seus planos eram se encontrar com a Kelsey pessoalmente, terminar o relacionamento deles e depois voltar para sua casa. Mas chegando lá, ele descobriu que estava sendo enganado por ela, porque a Kelsey não estava nada desesperada e nem em nenhum sofrimento com seu relacionamento. Na verdade, ela estava muito bem com seu namorado, ou seja, ele percebeu que ele estava sendo enganado por ela. E a última mensagem que ele enviou para Judge foi o seguinte: eu tinha que verificar as coisas por mim mesmo. Kelsey é uma mentirosa. Depois disso, ele perdeu o voo para sua casa e a Judge fez a denúncia de pessoa desaparecida e depois nós sabemos que ele foi encontrado sem vida em um porta-malas. As autoridades chegaram a ir até a casa da Kelsey Turner 2 dias antes do corpo dele ser encontrado no dia 5 de março, porque a Judge havia feito aquela solicitação de verificação das autoridades de bem-estar e ela avisou que ele tinha viajado para Las Vegas para se encontrar com a Kelsey Turner. Então no dia 5 de março eles foram até a casa, porém não havia ninguém lá. E sem um mandado de busca, eles não poderiam entrar na propriedade. Eles apenas olharam ali pela janela, eles viram que a casa estava praticamente vazia, meio bagunçada, parecia que realmente quem morava lá tinha saído às pressas. Eles também notaram que as janelas da parte de trás da casa haviam sido deixadas abertas e que a porta da frente estava destrancada, porém eles não acessaram. Eles também verificaram que o aluguel daquela casa já estava pago até junho de 2019, então 3 meses de pagamento adiantado, e que havia sido feito pelo Thomas. Então claramente quem morava ali, que era a Kelsey Turner, havia fugido do local. E depois de 2 dias o corpo do Thomas foi encontrado naquele porta-malas. Depois disso as autoridades conseguiram um mandado de busca para entrar na residência, porém novamente ninguém foi encontrado no local. Mas ali claramente havia tido alguma briga. Isso porque uma das portas havia sido quebrada ao meio e também havia manchas de sangue em todas as paredes e nos pisos da casa. Além disso, uma análise forense identificou impressões digitais pertencentes a Kelsey, ao John e à Diana. Então ficou muito claro também que alguém tinha tentado limpar evidências com produtos de limpeza. No banheiro, os investigadores encontraram toalhas de banho idênticas às que estavam com o corpo do Thomas, e ali também eles encontraram um caderno que pertencia ao médico. Neste caderno continha várias anotações detalhando sobre os pagamentos que o Thomas havia feito a Kelsey, inclusive registros de despesa como aluguel e também outras contas que ele bancava dela. Ali também continha informações que lançaram uma nova luz sobre a relação tumultuada entre os dois. Nesse caderno revelava que a Kelsey estava ameaçando de acusar o Thomas de ter envolvimento com conteúdo infantil. E essa alegação dela não tinha nenhum fundamento, então era uma alegação totalmente falsa.
Mas considerando aqui a longa carreira que o Thomas tinha como psiquiatra infantil, se essas acusações viessem à tona, poderiam ser devastadoras para a reputação dele. E ela ficava o ameaçando de que ela iria jogar isso na mídia, iria fazer denúncias contra ele de que ele tinha envolvimento em crimes deste tipo. E talvez por isso que ele sustentou essa relação por tanto tempo, mais do que ele desejava. E então, sabendo disso, as autoridades precisavam encontrar a Kelsey o quanto antes. Os vizinhos relataram ter visto a Kelsey, o John e a Diana saindo da propriedade no dia 6 de março e desde então ninguém tinha visto nenhum deles pela região. As autoridades então foram para o segundo apartamento da Kelsey na esperança de encontrar alguma pista, mas novamente o local estava vazio. Diante disso, a única forma de rastreá-los era através do sinal do celular deles. As autoridades então tiveram acesso aos dados telefônicos no dia 12 de março e descobriram que o celular do Thomas havia parado de emitir sinal no dia 3 de março. Já os celulares da Kelsey, do John e da Diana indicavam que no dia 6 de março eles haviam se afastado da casa onde eles moravam. Nos dias seguintes a essas descobertas, buscas pelos três ocorreram em grande escala, porém não havia nenhum sinal de onde eles poderiam estar. Mas apenas alguns dias depois, teve uma reviravolta neste caso, porque a própria Diana foi até uma delegacia de polícia. Ela foi até lá e admitiu que havia participado do homicídio do Dr. Thomas. E ela queria cooperar com as investigações e, em troca, ela queria clemência. Ela contou que conheceu o Thomas no dia seguinte em que ele chegou em Las Vegas, no dia 2 de março, e naquele dia, saindo do seu trabalho de garçonete, ela pegou uma carona com a Kelsey e com o Thomas para ir até a casa onde ela morava com a Kelsey. Quem estava dirigindo era o Thomas e a Kelsey estava com o celular dele na mão, vendo o Google Maps. Porém, em algum momento, a Kelsey abriu as mensagens do Thomas e ela descobriu ali que ele estava falando com a mãe dela. Acontece que ele estava bastante preocupado que a Kelsey estava abusando de substâncias ilícitas e também de álcool. E ele estava dizendo nessas mensagens para a mãe dela que ela deveria tirar a guarda do filho. Então, o Thomas estava orientando a mãe da Kelsey tirar a guarda de um dos filhos dela. Diante dessa descoberta, eles começaram a discutir ali dentro do carro e ele não entendia por que a Kelsey estava tão brava, porque ele falava que apenas estava tentando ajudá-la, ele dizia que a amava bastante ali no carro, porém que ela estava levando um estilo de vida muito ruim, mas a Kelsey ficou ainda mais furiosa com ele. Ela gritou com ele, o acusou de traição, deu chutes nele, deu tapas. E quando eles chegaram à casa, o namorado da Kelsey, o John, se envolveu naquela briga. O Thomas em algum momento foi para o quarto de hóspedes da casa, mas a Kelsey ordenou que o John agredisse o Thomas. O John então invadiu o quarto e atacou o Thomas com um taco de beisebol. Segundo a Diana, ela conseguiu puxar o John para longe do Thomas, porém naquele momento já era tarde demais. O Thomas já havia caído no chão muito ferido pela pancada. A Diana alegou que implorou que o levassem ao hospital e o John e a Kelsey concordaram em colocá-lo no porta-malas do carro, daquela Mercedes. E eles prometeram que iriam sim procurar ajuda médica a ele. E foi nesse momento que o Thomas, já quase sem vida, disse o seguinte para a Diana: "Você sabe que eles vão tirar da minha vida, né?" E a Kelsey e o John mandaram que a Diana subisse e limpasse o quarto de hóspedes, limpasse a bagunça que estava ali. E enquanto isso, eles iriam colocar o Thomas no porta-malas do carro. E enquanto ela se afastava, ela disse ter ouvido a Kelsey dizer o seguinte ao John: "Vamos terminar o trabalho." Minutos depois, ela falou que escutou um barulho bem alto e desceu as escadas correndo para ver o que estava acontecendo. E foi neste momento que ela viu o John com uma arma na mão, com as mãos toda ensanguentada e o Thomas no chão sem vida. A Kelsey então olhou para Diana e disse o seguinte: "Ele está morto." A Diana contou que nenhum tiro havia sido disparado, porém o John usou aquela arma para acertar o rosto do Thomas até tirar a sua vida. O John então enfiou o corpo do Thomas no porta-malas da Mercedes e abandonou o carro no deserto. Enquanto isso, a Kelsey e a Diana tentaram limpar todas as evidências deixadas ali na casa e quando o John retornou, os três fugiram do local. A Diana alegou que se sentiu muito culpada, ela sentiu uma culpa consumir a sua consciência e ela convenceu o casal a deixá-la sair de perto deles. E assim que ela conseguiu sair de perto deles, ela se entregou às autoridades.
E agora, pessoal, com o relato da Diana, a polícia intensificou as buscas pela Kelsey e pelo John. Eles conseguiram se esconder por mais de uma semana, porém em 21 de março de 2019, após uma denúncia anônima, a Kelsey Turner foi finalmente presa. Ela estava na cidade de Stockton, localizada na Califórnia, e ela foi levada de volta para Las Vegas, onde ficaria presa aguardando o seu julgamento. A Kelsey foi acusada de homicídio e conspiração para cometer homicídio e o John foi acusado de homicídio, conspiração e ocultação de cadáver. E ele também foi preso junto com a Kelsey. No começo, ambos negaram qualquer envolvimento no crime, porém a pandemia acabou atrasando bastante o julgamento e após 3 anos de espera, a justiça finalmente foi feita. A Diana, que cooperou com a polícia, se declarou culpada por ser cúmplice e recebeu uma sentença de 3 anos para cumprir em liberdade condicional, e sua pena foi bastante leve por ela ter cooperado nas investigações. Já o John acabou se declarando culpado e foi condenado a uma pena de 18 a 45 anos de prisão, e a Kelsey aceitou um acordo de confissão que permitia que ela declarasse inocência, mas reconhecesse que o Estado tinha prova suficiente para condená-la. E com isso, em novembro de 2022, ela assinou o acordo e em janeiro de 2023, ela foi sentenciada a uma pena de 10 a 25 anos de prisão. O promotor do caso falou sobre a sua frieza. Ele disse que ela permitiu que um homem que a sustentou financeiramente por anos apodrecesse no porta-malas de um carro no deserto de Las Vegas sem qualquer remorso pelo que havia feito. E, inclusive, durante o julgamento, ela sorriu bastante. Em alguns momentos ela chorou, porém, na maioria deles, ela estava ou fria ou sorrindo. Ela será elegível à liberdade condicional em março de 2029, aos 36 anos de idade. Então, ela ainda vai ter uma vida inteira pela frente. O caso da Kelsey Turner é um exemplo da obsessão por poder, por dinheiro e também por manipulação. O Dr. Thomas, um homem de 71 anos que passou a vida ajudando crianças como psiquiatra infantil, acabou pagando com a sua vida o erro de ter ajudado financeiramente uma pessoa que não merecia. O que deveria ter sido uma relação de suporte e também de uma troca de alguma forma, se transformou em apenas um jogo de interesse, um jogo de ganância, onde a falta de escrúpulos acabou falando mais alto. É impressionante como, apesar dos anos de contato e da dedicação do Thomas com a Kelsey Turner, ela demonstrou exatamente o oposto em relação a ele. Enquanto o Thomas investiu tempo e recursos para apoiar a Kelsey, ela aparentemente nutria um profundo desprezo por ele e só via utilidade na vida do Thomas enquanto ele estivesse a sustentando financeiramente. Tanto que quando ele se negou a fazer isso, ele teve a vida tirada de forma cruel. Essa dinâmica entre os dois mostra como, para algumas pessoas, as relações podem ser movidas exclusivamente por egoísmo e também por interesse. E neste caso, como vemos, isso acabou culminando em uma tragédia enorme, onde a busca por dinheiro e poder acabou resultando em um ato brutal de violência. Agora eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.